Agosto entrou para a história do nosso tempo. Há exatamente 30 anos, Jânio Quadros, que varreu o país com quase 6 milhões de votos, renunciou alegando forças terríveis. Em 7 meses de governo, tentou mudar o Brasil com a força de um estilo que fez escola na política brasileira. As razões exatas da renúncia, o presidente nunca explicou. E hoje, aos 74 anos, doente, já não tem mais condição de revelar. 30 anos depois, Jânio Quadros ainda é um dos grandes enigmas da história do nosso tempo. '61 foi o ano de Jânio Quadros e de John Kennedy, varrido da Baía dos Porcos pelos cubanos. Fidel estava na moda. Sartre era o guru. E os intelectuais acreditavam na revolução. Mas revolução mesmo foi a televisão, que desbancou o rádio e descobriu o videotape. Éramos 71 milhões de brasileiros, quase 6 milhões votaram em Jânio e sentiram o impacto da renúncia no horário nobre. Estava no ar o Repórter Esso, na voz inconfundível de Gontijo Teodoro. E atenção! Informa o seu Repórter Esso, testemunha ocular da história em edição extraordinária. O presidente Jânio Quadros acaba de pedir demissão. Em carta levada ao Congresso por um auxiliar de confiança, o senhor Jânio Quadros expõe os motivos que o levaram a tomar esta extrema decisão, acrescentando que o faz em caráter irrevogável. A nação estarrecida aguarda a decisão do Congresso Nacional sobre o assunto. A minha emoção foi muito grande ao noticiar a renúncia do senhor Jânio Quadros à presidência da República. Não só porque estávamos realizando um trabalho jornalístico à altura daquilo que o público brasileiro esperava da nossa TV Tupi e do Repórter Esso, mas também por se tratar de um fato que iria entrar para a história do nosso país. A renúncia foi uma das muitas frustrações de agosto. O que lhe lembra o dia 25 de agosto? 25 de agosto? Não, deixa eu ver, não lembra a morte do Getúlio Vargas? Outras frustrações vieram antes. A proibição do biquíni, moda recém-lançada. A ex-vedete do teatro e revista Virginia Lani lembra como era difícil tirar a roupa no governo Jânio. Vira e mexe, chegava uma caminhonete da polícia e dizia: "Ô, dona, isso aqui, a senhora me perdoa, mas está proibido, não sabe que isso está proibido?" Eu digo: "Eu não sei não, eu sei que eu vou continuar usando, porque se eu me queimar agora vai ficar diferente." Uma mulher que lançou o biquíni do Viva a Virilha, que fui eu a precursora, não estava com esse biquíni, não estava de maiô, não estava de bumbum de fora. Eu tinha um bumbum muito bonito e eu não tenho culpa que por debaixo de um vestido cetim ele revelasse atrações sexuais a alguém, inclusive, sei lá, se é o próprio presidente. Então aqui está a nega Claudionô, vocês vejam que é um vestido midi, que era a época do midi também na época. Enquanto Jânio vigiava o vestido das vedetes e o maiô das misses, Yuri Gagarin dizia lá de cima que a terra era azul. Subia o muro de Berlim. Esquentava a Guerra Fria. Glauber Rocha tinha uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O presidente tinha um crítico atento, o menestrel maldito Juca Chaves. Vassoura em punho como chamariz, ele prova que irá varrer o mal deste país. Só não varreu o seu porque não quis. Jânio não quis ou não pôde. Era duro governar com a inflação de quase 40% ao ano, num país onde a tuberculose matava tanto quanto o câncer. O prato feito custava 100 cruzeiros. O operário ganhava 1.100, metade do aluguel de um kitnet. Jânio não estava com a bola toda, como Pelé, o menino prodígio de 58. Nem tinha os punhos do campeão mundial Éder Joffre, o galo de ouro. O Jânio era muito polêmico, né? Sempre foi muito polêmico, com projetos assim, mirabolantes, outras coisas assim que nós não podíamos nem perceber. O Jânio é uma inteligência brutal. Ele já
fez coisas aí que até Deus duvidou. Impossível governar na contramão, como andavam os bondes há 30 anos. Vivíamos pendurados na dívida externa. E até o samba, coitado, sofria a influência do jazz. Vingado que mexe com a gente, coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Éramos o Brasil de 130 mil carros, da novidade do Fusca e de uma batida diferente que correu o mundo, a Bossa Nova. Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Ai de ti, Copacabana. Crescia a muralha de prédios entre o céu e o mar. Éramos a metrópole de 4 milhões de habitantes na fila do telefone. Um drama que também afetou e muito a vida do repórter Carlos Chagas durante a campanha de Jânio Quadros à presidência. A maioria dos hotéis não tinha ligação interurbana. Íamos para o posto telefônico para passar as notícias para o Rio. No caso, eu trabalhava no Globo. Levava assim 4, 5 horas, porque aí a gente escutava a telefonista de Manaus fazer contato pelo fio com a telefonista de Belém. Aí a de Belém falava mais baixinho ainda, ligava para Recife. Alô, Recife, de Recife, alô, Salvador, alô, Rio. Então, quando você conseguia falar para o Rio, a voz estava baixíssima, né? E não havia furo, porque todos os colegas escutavam você berrando, transmitir a sua notícia. Todos escutavam as notícias de todos. Era uma dificuldade, mas era muito bom, era meio romântico. Romântico e caipira, como Mazzaropi, o Jeca Tatu do interior do Brasil. Desta terra descoberta por... O Brasil ainda era em preto e branco. A televisão era em preto e branco. O Brasil sonhava em preto e branco, que, aliás, são as cores do nosso povo. Não havia ainda o roxo no Brasil. Até as bolas, inclusive de futebol, eram brancas, manchadas de preto. Portanto, era um Brasil que sonhava, um Brasil diferente. O economista Roberto Campos conheceu o Brasil em preto e branco de Jânio, para quem negociou a dívida externa brasileira. Conheceu o Brasil verde da ditadura e conhece bem o Brasil roxo. Parece que em 30 anos pouca coisa mudou. Isso me faz lembrar que nós estamos atravessando as mesmas crises monotonamente 30 anos depois. Inflação, bancarrota cambial, proclamação da moratória, de que agora estamos tentando sair, e novamente desentendimento entre o Executivo e o Congresso. Monotonia e memória curta, 2 males do Brasil. Uma doença do esquecimento que transforma um presidente num retrato na parede ou em personagem de televisão. Ele renunciou? Você não sabia? Não, isso é gozação. Dia 25 de agosto. Pô, rapaz, você me deixou no labirinto. Ah, sei lá. Não é pra nada. Não tem a mínima ideia. É difícil falar porque eu não vivi essa época, né? Tô fora de tudo. De personagens, José Vasconcelos entende. Em 45 anos de carreira, imitou mais de 200 vozes. E na televisão, se consagrou como o perfeito imitador de Jânio Quadros. Ajudou a eleger muita gente. Mas foi Jânio quem mais o impressionou. Mas Jânio Quadros foi uma figura impactante, né? Ele veio com uma postura de cidadão que sabe o que quer e onde vou chegar. Hoje, não fosse ele um homem doente e fosse ele presidente da República, eu tenho certeza que ele teria muito mais capacidade de conseguir contornar os problemas e viabilizar melhor. Vassouricilina, um remédio para os males do Brasil. Não demora não, ele vem aí com a vassoura na mão. O tempo varreu o presidente, mas deixou um símbolo. Da vassoura, né? Velho da vassoura. Difícil esquecer esse rosto. Esquálido, óculos fora do lugar, terno amassado, gravata torta. Jânio da Silva Quadros, matogrossense de Campo Grande, conquistava São Paulo com uma arma, a vassoura. O professor que virou vereador e prefeito começa a entrar para a história.
No dia 3 de outubro de 1954, jovem, com apenas 37 anos, Jânio Quadros foi eleito com 660.264 votos, governador de São Paulo. Daqui, do Palácio dos Campos Elíseos, antiga sede do governo, onde hoje funciona a Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Jânio Quadros, depois de um mandato que o projetou para o país inteiro, elegeu-se deputado federal pelo Paraná e iniciou sua caminhada para a presidência da República. Foi uma trajetória fulminante, conquistada com um discurso moralista que fez furor e arrasta até hoje 15 mil filiados do movimento janista em São Paulo. Jânio não negocia, não regateia, não faz troca, não faz barganha, nunca fez no seu governo. Essa atração tinha um nome, era o populismo de cara nova, que empolgou a UDN, o partido de Carlos Lacerda, das classes médias urbanas, da oposição liberal. Cansada de derrotas, a UDN viu nele o Messias com cheiro de povo, capaz de enfrentar a máquina do PSD-PTB com o Marechal Henrique Lott e o PSP de Adhemar de Barros, que Jânio derrotou em 54. Era um quadro eleitoral confuso, como explica o então deputado do PSD, Valdir Pires, hoje no PDT. A rigor, você tinha 13 ou 14 partidos naquela ocasião, mas, sobretudo, digamos assim, 3 grandes partidos e um grande partido que tinha uma sede muito poderosa em São Paulo, que era o Partido Social Progressista do Adhemar de Barros. Os outros eram o PSD, um partido de centro-direita, com muita gente de centro-esquerda, e que era um partido muito vinculado, digamos, à realidade rural do país. A UDN, que era um partido urbano, da burguesia urbana, muito vinculada também às organizações financeiras e empresariais urbanas poderosas. E o PTB, que era um partido da transformação, um partido que continha a grande massa urbana de trabalhadores e que tinha a liderança do Getúlio Vargas, a liderança de João Goulart, a liderança do Brizola desde aquela ocasião. Mas os trabalhadores do Brasil não se empolgaram com o nacionalismo do Marechal Lott e no combate da espada com a vassoura faltou ao Marechal o que sobrava em Jânio. Aí muitas vezes você tem alguém que não é um político, mas tem sensibilidade política. O Marechal Lott não tinha sensibilidade política, ele era um patriota. Adhemar de Barros repetiu o discurso de Jânio usando o símbolo do salva-vidas. Os preços sobem pelo elevador, os salários pela escada, dizia Adhemar, num estilo que o comediante José Vasconcelos adorava. Eu era e sempre fui ademarista. Era outro cara que eu imitava também muito bem. E o Adhemar era uma figura brasileira. O Adhemar era o gozador, era o tipo brasileiro mesmo. Aquele cara que veio para não explicar, né? Como é que era o Adhemar? Como é que é? Meus companheiros, meus caros patrícios, gente da minha terra, eu tenho aquele honor que está do meu lado e não me deixa mentir. Mas o salva-vidas de Adhemar naufragou com ele na maré de votos da memorável campanha de 60. Valia tudo nas misturatas de Jânio. Uma guerra de faixas, símbolos, cartazes, carros e até bichos. O presidente Jânio Quadros saiu apoiado por uma máquina de poder. A velha UDN da época tinha uma presença nacional que o PSP da época não tinha. Essa máquina de poder liderava uma confusão de siglas e pequenos partidos e dissidências. Mais confuso ainda foi Jango, do PTB, estar na chapa Janjan. Essa confusão se dissolvia diante do carisma de Jânio e das promessas de campanha. A campanha do Tostão contra o Milhão. O jornalista Carlos Chagas viu tudo de perto. Porque naquela época, em 1960, o povo queria ver o candidato. A televisão valia muito pouco. O rádio até valia mais do que a televisão. O que havia era uma identidade completa. Quer dizer, o tete-a-tete funcionava mais do que... Botar a mão no candidato, chamar Jânio, gritar, olhar, despertar a atenção do candidato. Isso era fundamental na campanha. Agora, que episódios mais marcantes você lembra? Da campanha? Da campanha. Da campanha, por exemplo, o Jânio Quadros, uma vez descendo no aeroporto de Recife, a multidão era tanta, os puxa-sacos eram tantos, os políticos tantos, que queriam ficar perto dele, que ia passando, eu não sei como, no meio da pista, ia passando uma lambreta, alguém de lambreta. O Jânio não teve dúvida, pulou na garupa da lambreta e disse para os puxa-sacos, até logo eu vou me embora. E teria ido para o hotel de lambreta se alguém não o pegasse de carro adiante. No meu governo, sim é sim, no não é não. Um governo dos grandes e também dos humildes. Um governo que não furta nem permite furtar no níquel de centavo ou na fortuna de milhões.
De promessa em promessa, aquele estranho no ninho, o professor de terno amassado, que não queria lembrar Getúlio, que não queria lembrar Juscelino, foi ganhando a classe média, os militares, os ricos e os pobres. Era um novo Brasil que surgia sob a liderança de um homem de perfil definido. Foi uma imagem de uma pessoa que jamais errava, alguém que encarnava um catálogo de qualidades impolutas, alguém que jamais teria sido pego ou que jamais cometeria qualquer ato de leviandade ou de malversação das coisas públicas, enfim, uma pessoa que soube, como ninguém, neste país que eu me lembre, administrar a imagem que ele passava para o outro, para os demais e, fundamentalmente, para o eleitorado. Jânio confiava nele mesmo e talvez nos astros. Tinha um destino traçado pelo vidente Sanacan, que leu a mão dele em 1937. O jornalista Rui Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo, conviveu com essa fé de Jânio no astral. Eu disse, o que é, Jânio? Ele me estendeu o papel assim e disse, veja, era um telegrama do Sanacan dizendo que que as previsões dele estavam sendo cumpridas, que a estrela dele continuava subindo, como ele previra e tudo, mas que era muito importante que ele tivesse também naquela eleição o apoio de uma pessoa que era de um grupo contrário ao dele, que o havia apoiado na eleição para prefeito, contra a vontade do seu grupo político, cujo nome, aí que entra a história, tinha relação com o templo, com qualquer coisa desse gênero. Eu me surpreendi, isso quer dizer isso, Jânio? Mesquita. Eu disse, você tá louco, aí disse um palavrão qualquer e mandei ele passear e fui embora. A esse ponto ia a influência desse Sanacan na orientação política dele. Parte da profecia se cumpriu. Jânio Quadros foi eleito com pouco mais de 5.600.000 votos, a maior votação de um presidente até então. Tinha 44 anos e ia receber Brasília ainda com cheiro de tinta, de um JK que pregou fazer 50 anos em 5 a um preço muito alto. Tenho a honra de passar as mãos de Vossa Excelência o comando da República. Era um país até possuído por uma onda de otimismo. O desenvolvimentismo do Juscelino deflagrou um sentido de confiança nacional. Infelizmente, as fundações eram débeis. O ex-ministro da Justiça do governo Juscelino discorda dessa herança. Essa acusação não tem fundamento nos fatos. O presidente Juscelino Kubitschek promoveu o desenvolvimento nacional em grande estilo. 7 meses depois, os quase 6 milhões de eleitores de Jânio Quadros teriam muito pouco o que herdar. O senhor votou em Jânio para presidente da República? Votei sim. O senhor se arrepende desse voto que o senhor deu? Não, eu não me arrependo. Ele é que se arrependeu de governar. Vira-latas, uma das paixões de Jânio. Teve 4, bolinha, quinta-feira, vassoura e Dulcineia. Momento certo. E sempre que você pretende construir, é imediatamente objeto de ataques os mais suezes, os mais rasteiros. Ou então você pretende construir obras faraônicas, obras ciclópicas. Ciclópico. O professor Jânio colecionou palavras difíceis no dicionário, que hoje é clássico. Coartado. Espórtulas. Palavras que foram o terror de muitos alunos do tradicional Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, onde Jânio foi professor de português e geografia. Jânio Quadros, 10 ele não dava. Eu acho que... penso que durante o período que ele trabalhou no Dante Alighieri, ele não deu nota 10. A personalidade já fazia estilo no colégio. Rigoroso, reservado, ele era também surpreendente. Um fato curioso é que ele nunca passou pela contabilidade para receber os seus vencimentos. Era preciso que a pessoa responsável pelo setor de contabilidade e pagamento de vencimentos fosse até o professor Jânio Quadros e levasse o envelope dele com o dinheiro. Porque ele, na realidade, ele não passava na contabilidade para receber. Quando saiu o professor, surgiu o vereador eleito nos comícios das esquinas elegantes da Zona Sul de São Paulo e principalmente dos palanques empoeirados de Vila Maria. Olha, o Jânio era uma figura extraordinária. Doido, completamente, maluco, mas um candidato fantástico para amealhar votos, para se identificar com a população.
Em qualquer cidade, do interior ou das capitais, era um paroxismo quando o Jânio chegava. Foi o maior orador de comício que eu já vi na vida. Ele era um professor subindo. Era um professor. Era a primeira vez que o Brasil tinha um professor no governo brasileiro. Isso, então, dava uma ideia nova de um Brasil mais culto, de um Brasil falando bem. Isso tocou muito. A mim e a todos os 6 milhões de brasileiros que votaram nele. Falar para o rico e para o pobre, como falou Jesus Cristo, quem sabe. Ser universal como Shakespeare, que ele lia no original. Foi um grande pai. Com 10 anos de idade, ele me pôs nos ombros e me levou para Stratford-Avon, me mostrando o que era o gênio de Shakespeare. Conteúdo com gênero. Um gênero cuidadosamente calculado. Cabelo despenteado, talco nos ombros para fingir que era caspa, gestos descontraídos. Puro teatro, que o jornalista Rui Mesquita chama de desequilíbrio, com a devida ressalva. Era um homem, evidentemente, de gênio, né? Completamente fora do normal. Era um homem excêntrico, para dizer o mínimo, né? De uma instabilidade psíquica terrível, que era um ciclotímico que no mesmo dia podia ter 5 ou 6 ou 7 estados de espírito completamente diferentes. E que, apesar disso tudo, ele era absolutamente frio no seu cálculo político, no seu raciocínio político, embora não fosse o raciocínio de uma pessoa normal. Portanto, uma pessoa normal tinha dificuldades em acompanhar e por isso há até hoje tanta controvérsia sobre as razões que levaram ele a fazer o que fez e tudo isso. Um homem sem meio termo, segundo seus defensores. Jânio diz não, tanto a um homem de grande envergadura de poder, seja ele qual for. Então, Jânio não tem palavras a medir quando é a verdade, quando é a favor do seu país, da sua cidade e do seu estado. E que talvez, por só enxergar vício ou virtude, exagerou na dose de autoridade. O senhor Jânio Quadros não se conformava em ficar enquadrado no figurino constitucional. Ele sempre foi uma alma de ditador. Ele queria governar o Brasil ditatorialmente. 1.534 bilhetinhos que fizeram tremer ministros. O Jânio, 44 anos de idade, uma autoridade muito grande. Os ministros militares, muito mais velhos do que ele, com 60 anos, tremiam quando iam falar com ele na presidência da República. Enquadravam-se, batiam continência, chamavam-no de excelência. Quer dizer, nunca um presidente teve uma força tão grande assim. Jânio enfrentou os militares, baixando os salários deles no exterior. E inaugurou a caça aos marajás do funcionalismo público, aumentando a jornada de trabalho. Proibiu a briga de galo, as corridas de cavalo em dias de semana. Era muito tiro em tão pouco tempo de batalha. Não há turfista daquela época que possa se esquecer do decreto de Jânio sobre as corridas. Foi um decreto absolutamente nefasto para o turf, prejudicou de maneira absoluta não só o turf, como os jockeys clubes, as entidades turfistas, os criadores e proprietários. Ele acertou no atacado, como por exemplo nos combates à inflação e à corrupção. E errou no varejo, como foram aqueles bilhetinhos infelizes. Os bilhetinhos viravam lei, a roupa virava moda. O presidente inventou o pijânio, a jaqueta safari que trouxe de uma viagem à Índia. O Jânio rebelde, indomável, escondia muitos medos, como o pavor de viajar de avião. Ele tinha um medo, parece que tem até hoje, coitado, um medo pânico de viajar de avião. Então ele fechava a cortininha para não olhar lá embaixo, passava o cinto de segurança, segurava, agarrava-se à cadeira, quase não conversava, caneava também, ficava vermelho, vermelho. O DC-3 levava 4, 5 horas para ir do Rio a Recife, por exemplo. Então ele chegava já meio chumbado, mas tinha uma coisa, quanto mais ele tomava os seus uísques, mais brilhante ele ficava nos palanques. O motorista da presidência, durante os 7 meses de governo, afirma o contrário.
A única bebida alcoólica que o presidente Jânio usava era uma cerveja Níger, na hora do almoço. E isto foi-me dito pelo garçom dele, que era Tomava só uma? Só uma, na hora do almoço. Como é que é o caso dos cachorros? Como é que é essa história? O caso dos cachorros era o seguinte: quando nós saíamos do portão do Palácio Alvorada, um bando de cachorro passava assim na nossa frente. E ele nos disse assim: cuidado, meus amigos, com os nossos irmãozinhos do mesmo reino. E isto me calou fundo, que até hoje eu jamais esquecerei disso. O ex-chanceler de Jânio, Afonso Arinos, foi mais longe. Criou uma legenda célebre. Jânio era UDN de porre. Verdade ou mentira, o certo é que o presidente tinha crises de depressão e gostava de chorar. Mas até o choro de Jânio era polêmico. Eu estava fazendo uma entrevista com ele, fiz várias perguntas e deixei a última indagação para o final. E lhe perguntei o seguinte: o senhor acredita, doutor Jânio, na previsão de um astrólogo segundo o qual o senhor não completará o seu mandato na presidência da República, porque, a semelhança do que aconteceu com o presidente Lincoln nos Estados Unidos, o senhor vai ser nela assassinado? Ele então deu bruscamente por encerrada a entrevista e começou a chorar. Na antessala, eu me encontrei com o deputado Emílio Carlos e lhe narrei o episódio. Imagine, doutor Emílio, que o doutor Jânio acabou de me receber muito bem, eu lhe fiz a última pergunta e ele começou a chorar. O deputado Emílio Carlos então me tranquilizou. Murilo, não se preocupe com isso, porque o Jânio curte essa espécie de horror de chorar por causa do Lincoln. Já vi meu pai chorar inúmeras vezes. Agora, todo político é um ator, né? Como todo advogado é um ator, enfim. Você tem que realmente expressar coisas, e isso é que um ator é. O palco desse ator sempre foi o palanque, arrastando multidões por mais de 25 anos. Cruz colegas, cruz por não passar, só merece cruz. Senhores, realmente, o que este país precisa é de moralidade. Nunca saía de cena. Chamou os fotógrafos para cumprir uma promessa de que cortaria o cabelo se chegasse à presidência. Com o tempo, cultivou uma relação polêmica com a imprensa, sempre surpreendendo. Que conselho o senhor daria ao presidente Sarney? Eu tenho a impressão de que sugeriria ao presidente sacudir a árvore. Há muito fruto podre pendurado nela. Acabou a entrevista e eu fui gravar as perguntas no contraplano. Então, no contraplano, eu pergunto: presidente, e a sua renúncia? Ele não entendeu direito, que era só para mexer com a boca e não responder nada, porque a resposta já tinha sido dada, e começou a falar sobre a renúncia. E foi um fato inédito, porque ele explicou realmente a renúncia. A senhora foi... Por que a senhora insiste em falar comigo, então? Por que não vai embora? Esse dom da fúria que fez tremer ministros e empolgou os descamisados em 61 teve troco. Uma foto, prêmio ESSO em 62, captou o instante mágico do criador traindo a criatura. Outras paixões de Jânio: Chaplin, Lenin e Lincoln. O DN e partidos menores. Arregaçou as mangas e anunciou um combate sem trégua à inflação. Congelou os salários e começou uma faxina geral na máquina administrativa. O rombo no governo era de 200 bilhões de cruzeiros e o Brasil de JK precisava continuar crescendo no mesmo ritmo. Todos precisavam pagar e o preço foi muito alto. Jânio, mais uma vez, exagerou na dose e, numa cruzada anticorrupção, respingou acusações em JK e até no seu vice, João Goulart. A política de austeridade subia pela escada, os preços subiam pelo elevador. Jânio empurrava o Congresso com a barriga e vice-versa, um estilo que começava a cair no ridículo. Vocês se recordam dos famosos bilhetinhos do Jânio? Um deles proibindo o uso do biquíni. O presidente só conseguiu agradar ao FMI renegociando a dívida externa de 2 bilhões de dólares. O economista Roberto Campos, um dos negociadores, diz qual foi o erro de Jânio Quadros. Eu diria que Jânio Quadros é um gênio intuitivo, que tinha, entretanto, um desequilíbrio emocional.
Se Jânio acertou as contas com o fundo, comprou uma briga com os Estados Unidos ao abrir os braços para os países comunistas. Era política externa independente, talvez para abafar os erros internos. O cenário internacional importante para o Brasil não eram os países africanos, não era a América Latina. Era realmente o primeiro mundo do qual derivávamos financiamentos, principalmente os Estados Unidos, que nos tinham apoiado muito na negociação, na renegociação da dívida. E esses países ficaram perplexos com essas gesticulações hostis de política externa. Nesta carta, o líder soviético Nikita Khrushchev agradece o bom relacionamento com o Brasil. Em busca de investimentos, o presidente até condecorou o então ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara. No auge da Guerra Fria, Jânio joga mais lenha na fogueira, empolgando a esquerda, traumatizando a direita. Entra em cena o demolidor de presidentes, o aliado de primeira hora da UDN, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Lacerda quer falar com o presidente no Alvorada. Não consegue, mas denuncia que foi convidado pelo ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, para participar de um golpe com Jânio. Um dos maiores amigos de Lacerda tem uma versão para o episódio. Segundo a versão do Carlos, o Oscar propôs a ele, Carlos, a participação nesse golpe, que seria um golpe para modificar, com a pressão dos militares, etc. e tal, a Constituição para fortalecer os poderes do presidente da República. Até agora, a conversa não ficou entre quatro paredes. O governador da Guanabara vai à televisão. O incêndio estava consumado. O amigo de Carlos Lacerda conta como tentou evitar aquele tumultuado 24 de agosto. Esteve aqui no jornal antes e nós dissemos isso para ele: Carlos, não conta isso, porque é o que ele quer. Se ele não quisesse que você contasse, ele não contaria para você. Conhecendo você como todo mundo conhece, ele sabia que você ia fazer isso. E o Carlos se conteve nesse dia, dizendo para a esquerda que eu provocava: se eu pudesse contar para vocês o que eu ouvi do presidente, o que ele está tramando. Um dia depois ele foi e disse. Na sexta-feira, 25, Jânio acordou cedo. As malas estavam prontas. A cerimônia do Dia do Soldado era mais uma cerimônia militar. Mas ao entrar no carro, esta seria a última foto do presidente Jânio Quadros. E dali se retirou para o Palácio do Planalto, onde comunicou aos senhores Quintanilha Ribeiro e Oscar Pedroso Horta a sua decisão de renunciar. Eu soube dessa decisão através do jornalista Carlos Castelo Branco, que era o secretário de imprensa da Presidência da República. Fui então para o Congresso e fiquei na antessala do senador Auro Moura Andrade. Eram 2h30 da tarde quando ali chegou o ministro Oscar Pedroso Horta, que ao me ver foi me entregando a cópia de uma carta e dizendo: Murilo, aí está esse documento, veja se lhe interessa. Era o documento da renúncia do presidente Jânio Quadros. No horário nobre veio a notícia. Aqui fala o seu repórter Ernesto, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. E atenção! Volta a informar o seu repórter Ernesto, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. Reunido extraordinariamente, o Congresso Nacional acaba de aceitar por maioria de votos a renúncia do senhor Jânio Quadros. A decisão dos parlamentares foi levada ao senhor Jânio Quadros, que se encontrava a bordo de um avião no aeroporto de Brasília, que ao saber da decisão do Congresso e da realidade dos fatos, o senhor Jânio Quadros caiu em depressão e presa de um choro compulsivo. O médico que o assistia a bordo do avião ministrou-lhe sedativos e quando a aeronave levantou voo rumo a São Paulo, o agora ex-presidente da República já havia adormecido. Informou o seu repórter Enso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. Lembra quando o Jânio renunciou? Lembro. O que o senhor sentiu naquele dia? Naquele dia? Força oculta, né? As versões para a renúncia correram junto com a perplexidade. Numa das versões, o presidente estaria poupando a mulher, Dona Eloá, de uma investigação de contas na LBA, que ela presidia. Mas a maior razão que Jânio chamou de forças terríveis ainda hoje é um mistério. Sinto-me esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Até com a desculpa
nossa colaboração. É verdade que não houve preparação suficiente. Quando ele chegava no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, ele tinha notícia de que já estava fora do poder. A notícia dos jornais da época é de que ele, inclusive, chorou nessa ocasião. Imagine o estado de um homem que vai vendo as profecias de 1937 se confirmar, até ele chegar lá na presidência da República, no Planalto Central, o que não contribuiu para que ele tentasse driblar o destino, com uma renúncia fajuta, etc. e tal. Ele se esqueceu de que o ato de renúncia era um ato de vontade unilateral, automaticamente convertido em fato quando se apresentasse ao Congresso o documento da renúncia. Até o ar de Brasília pode ter pesado na renúncia. Ao ir embora a caminho do aeroporto, Jânio chamou a capital de Cidade Maldita. 24 anos depois, Brasília ainda era culpada. Brasília precisa das esquinas que lhe faltam. Brasília precisa de alma. Brasília não tinha alma e Jânio não teve sorte. Esperava voltar nos braços do povo, segundo esta conversa que teve com o líder cubano Fidel Castro, testemunhada e traduzida pelo jornalista Murilo Melo Filho. O senhor imagine, doutor Jânio, que nós tínhamos acabado de entrar aqui em Havana, vindos de Sierra Maestra. Queríamos nacionalizar bancos e empresas estrangeiras. E o presidente da República, doutor Manuel Urrutia, por nós designado, se opunha e resistia? O senhor sabe o que eu fiz, doutor Jânio? Eu renunciei ao meu posto de primeiro-ministro. No que eu renunciei, o povo veio para a praça pública e acampou durante 3 dias, exigindo a minha volta. Você viu o que é que o primeiro-ministro Fidel Castro fez? O que, presidente? Ele renunciou e o povo veio para a rua exigir a sua volta. Jânio nunca mais voltou a Brasília, pelo menos como gostaria, presidente de novo. Já estávamos com a campanha pronta. Eu tenho adesivos prontos ainda da campanha da presidência da República, pronto. Nós íamos lançar, mas quando o Jânio veio da Europa, com Dona Eloá, que foi fazer um tratamento, infelizmente já tinha tido o primeiro espasmo e não deu para... Quando chegou em São Paulo, infelizmente, já não dava para o Jânio acompanhar a campanha em nível nacional. E ele disse que jamais poderia assinar em cruz ou que alguém lesse a ele o que deveria fazer. Mas São Paulo não esqueceu o prefeito de 53. Em 85, Jânio estava de novo em casa. Eu tenho dito e repetido que vou ganhar essa eleição por maioria absoluta de votos. Ninguém quer acreditar? Então esperar abrir as urnas. Votou em quem? Na eleição, quando o Jânio Quadros concorreu, no Jânio Quadros. Para prefeito? Para prefeito. Ele foi um bom prefeito para você? Gostei muito da prefeitura de Jânio Quadros. O São Paulo mudou na gestão dele. Houve uma melhora de 100%. Eu acho que ele foi um grande prefeito. O turbilhão de 61, que começou com a posse de João Goulart e terminou 29 anos depois, parecia encerrado para Jânio e para o Brasil. Eu sou candidato, já disse a vocês jornalistas, generosos comigo, a uma rede dupla que ganhei no Ceará. O nosso ex-presidente é do signo de Aquário, com ascendente Aquário e Sol, Urano e Marte em Aquário, na 12. Sua lua em Peixes, né? Auferindo-lhe grande sensibilidade, percepção extrasensorial, um gosto pela música, dons paranormais. Eu lembro Terêncio, que dizia, sou humano e não afasto de mim nada que seja humano. Depois desta entrevista ao repórter Carlos Chagas, da Rede Manchete, o ex-presidente, o erudito da palavra certa na hora exata, calou-se. Depois de 3 derrames cerebrais, é apenas uma sombra do homem que arrastou multidões num projeto para mudar o Brasil. Como político, na minha opinião, foi o maior político que o Brasil já teve. Mas hoje isto é passado. Como também ficou no passado a imagem do Messias de plantão, que junto com Dona Eloá, da varanda da mansão no Morumbi,
parecia sempre pronto para salvar de novo o Brasil, a qualquer momento. Hoje, o ex-presidente mora com a filha única, Tutu, neste apart hotel nos Jardins, em São Paulo, onde sobrevive como guru de velhas e novas gerações de políticos. Quando Jânio fez 74 anos, há 7 meses, eles vieram numa romaria nostálgica do Brasil que poderia ter sido e não foi. Mas os principais personagens da tragédia política que faz 30 anos esta noite estão mortos e o ator principal saiu no primeiro ato. E agora, com o presidente Jânio Quadros doente, o movimento janista não se sente órfão? Jânio jamais irá morrer para o janista, porque ele encerra, dentro da sua filosofia de trabalho e de governo, a moralidade, a austeridade, a integridade, a fidelidade, a autoridade. O que a gente gosta no Jânio é da forma rebelde dele, nas atitudes dele, que é a forma do jovem em si, entende? Que o jovem, ele extravasa tudo, ele põe pra fora da forma dele, e o Jânio tem a capacidade de fazer a mesma coisa sendo um homem público. Essa imagem rebelde não afetou apenas o homem público. Complicou também a vida do pai e avô Jânio Quadros. Os móveis e objetos que doou ao amparo maternal em São Paulo estão sendo disputados na justiça por 3 netas, que também discutem a herança da avó, Dona Eloá. Essa briga pública, com muito suspense e troca de acusações, faz um contraponto dramático com a história singela e silenciosa da mulher que viveu 51 anos com Jânio Quadros, Dona Eloá, para quem, em lugar de esposa de presidente, era a sombra e o esquecimento. O dia da eleição? Eu não lembro mais. Olha, foi uma correria tão grande, viu? Foi uma euforia tão grande, eu não lembro mais, assim, em detalhes, não me lembro mais. Uma família feliz, com histórias infelizes, como qualquer outra família, segundo a filha única do ex-presidente. Qual é o filho que não entra em desacordo com os pais? O que acontece é que nós somos uma família muito visada, vivemos num aquário, e tudo que acontece para nós, que pode ser uma coisa normal em qualquer outra família, é uma normalidade e é notícia. Para a ex-deputada federal Tutu Quadros, hoje não existe perdão ou o que perdoar, nem vítimas ou culpados. Existe apenas um homem doente e uma filha capaz de interpretar, como ninguém, os longos silêncios da doença. O mundo enigmático de um homem que quase não enxerga e que se diverte recebendo os amigos, ouvindo programas de TV e livros gravados em fita cassete. Nós temos direito a parte da nossa privacidade. Os nossos problemas não são problemas incomuns, eles aparecem em várias famílias. Trata-se de um homem doente, com sérios problemas físicos, um homem de idade que merece respeito. E é isso que está faltando um pouco na imprensa, um pouco de respeito ao ser humano, não ao político Jânio Quadros, não ao ex-presidente, não ao homem que foi tão importante na história do Brasil, mas ao ser humano comum. Mas no final de um encontro com os repórteres há 10 dias, não foi Tutu, nem os 3 netos ao lado do avô, quem deu a palavra final. O Jânio rebelde, da palavra certa na hora exata, da contradição e da fúria, mais uma vez surpreendeu. E foi categórico. Você tem fé no Brasil? Absoluta.